Meus irmãos, 1 Samuel reserva grandes surpresas para nós. Talvez fiquemos apenas na primeira parte do capítulo 18 de 1 Samuel. Eu estava olhando para essa história de amizade, uma história tão conhecida, a história de Jonatas e Davi. Na quarta-feira passada eu até citei alguns ataques que há contra essa amizade, tentando deturpar essa amizade, como se não fosse apenas uma amizade. Não vou voltar àqueles pontos que foram citados, mas a Bíblia nos dá evidências claríssimas de que era mesmo uma amizade de dois homens. Um dos porquês desse violento ataque a esta amizade tão linda de Jonatas e Davi, num momento tão crucial na vida de Davi, como nós vamos ver aqui no capítulo 18, Saul já começa a ficar endoidecido de ciúmes e quer matar Davi, pelo menos 3 vezes jogando lança, uma vez inclusive mandando seus homens de confiança irem cercar a casa de Davi para matá-lo antes que amanhecesse o dia, mandando Davi guerrear contra os filisteus por pelo menos 2 vezes, na esperança de que os filisteus matassem Davi. Saul está endoidecido de raiva, de ciúme mesmo. A Bíblia diz que ele vai crescendo em medo. Se Davi vai crescendo em prudência, apesar de Abner ser o chefe oficialmente do exército de Saul, Davi vai comandar 1000 homens nas guerras. E em cada investida de Davi, Davi vence. Ele retorna para Israel vitorioso contra os filisteus. Em nenhuma das batalhas ele perde. E a Bíblia vai em todo tempo dizendo que Davi se conduzia com prudência, com sabedoria, com inteligência, usando uma terminologia bem oposta à de Saul. Por exemplo, quando Saul oferece indevidamente sacrifício ao Senhor e Samuel o repreende, a Bíblia diz que Saul, lá no hebraico, em linguagem de hoje, Saul se portou como um tolo. Então, ao longo do capítulo 18, do capítulo 19, do capítulo 20, a Bíblia vai propositalmente contrastando Saul, rei, e Davi, o jovem guerreiro perseguido, mas crescendo em prudência. Nesse contexto de perseguição, de inimizade do rei para consigo, Deus coloca Jonatas na vida de Davi. Mas essa história precisa ser para nós uma belíssima alegoria. O apóstolo Paulo vai dizer que Agar e Sara são uma alegoria de 2 mães, a Jerusalém terrena e a Jerusalém de cima. Paulo entende que aquela história de Agar e Sara está lá no livro de Gênesis, Sara, esposa de Abrão ou Abraão. Paulo entende que essa história está lá no livro de Gênesis não apenas para falar para nós sobre crises na família patriarcal, mas para apontar para nós a diferença entre filhos da promessa e filhos naturais. Então Paulo diz isso é uma alegoria, são 2 cidades representadas ali. Da onde Paulo tirou isso? Paulo tirou isso da lógica da revelação total de Deus. E agora, olhando na Escritura, ou na história de Israel, e olhando para 1 Samuel 18, a gente se depara de novo com uma alegoria. Saul é para nós a figura do mundo. E precisa ser. Enquanto o filho dele, Jonatas, alguém que é filho do mundo, mas é de uma natureza completamente diferente da do mundo. Isso faz nos lembrar, João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Estava no mundo, mas não era do mundo. Era um cidadão do mundo sem ser um cidadão do mundo. E é o maior amigo
e o maior amante, o mais fiel, que entrega mesmo sua própria coroa àqueles que decidem amar a Deus sobre todas as coisas e andar com Ele. Saul é para nós uma figura do mundo, enquanto Jonatas, seu filho, um cidadão do mundo, não é um homem do mundo, mas é um redentor para Davi, o homem de Deus. Jonatas é para nós Yeshua. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas, diga comigo, a alma de Jonatas. 1 Samuel 18, verso 1 diz, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou, como a sua própria alma. E o texto parte de cima, né? O Jonatas é o príncipe, Davi é um plebeu. A alma do príncipe se apega à alma do plebeu adorador, que está diante do pai aqui, ou do rei do mundo, para fazer uma coisa, o quê? Tocar sua harpa. Como vimos na quarta-feira passada, Davi é a figura de cada um de nós, homens e mulheres de Deus, que tocamos nossa harpa para mandar embora a opressão do mundo. Amém? Esses somos nós. Mas Davi agora sofrerá dura perseguição, inimizade, oposição. Estará sozinho? Não. A Bíblia diz que Jonatas se apega à alma de Davi como se for a sua própria alma. E isso é o conceito tão querido pela fé evangélica, chamado graça. Jonatas agora manifesta a graça de Deus para a vida de Davi. Amar como a sua própria alma é amar desinteressadamente. Alguém cuida de si próprio? Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de usar perfume? Coisa boa. Coisa boa usar perfume. Minha esposa, eu amo perfume, minha esposa diz, amor, não põe tanto. Eu gosto de passar perfume até para dormir. Faço a minha higiene, tomo meu banho, passo um perfume e deito. Nós cuidamos de nós esperando receber alguma coisa de nós mesmos? Não. A gente se cuida porque a gente se ama. Como disse o apóstolo Paulo, todo ser humano ama a sua própria carne. Já disse aqui mais de uma vez, mesmo a pessoa que no clímax do seu desespero tira a própria vida, na verdade, ela não odeia a sua própria vida, ela odeia o sofrimento. Ela quer fugir da dor, ainda que isso não resulte em fuga, mas é uma tentativa de fugir da dor. Porque bem diz o apóstolo Paulo, e Paulo diz com enorme precisão, ninguém odeia a sua própria carne. Quando a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, a Bíblia está nos ensinando a sermos graciosos. Cuide de si, ame-se a si próprio, e esse amor que você tem por si, tenha por outros também, desinteressadamente, assim como você não espera receber nada de você mesmo, não espere receber nada do outro, apenas o ame. E é essa categoria de amor que Jonatas manifesta agora. As almas se grudam. E ao longo da história, Davi não tem nenhuma contrapartida a dar para Jonatas, não tem. Pessoalmente, Jonatas não. Saul naquele dia, olha só o verso 2, naquele dia o tomou a Davi, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Ainda que Saul seja para nós, nessa alegoria, uma figura do mundo, ele é uma figura de um mundo que não consegue ficar, que não fica,
não fica sem a presença de homens e mulheres de Deus. Agora, por que não fica? Interessante que os dois amaram Davi. Diga comigo, Jonatas amou Davi. Saul amou Davi. Os dois são realidades absolutamente distintas. Um serve como figura de Cristo, o outro serve como figura do mundo. Os dois estão agora afeiçoados ao povo de Deus, a figura de Davi. Mas o mundo olha para o povo de Deus esperando receber alguma coisa. Enquanto Cristo se afeiçoa ao povo de Deus e diz: eu só quero vocês mesmos. Agora há pouco nós oramos por fidelidade. A nossa fidelidade nada mais é que a manifestação de nós mesmos. O mundo espera coisas da igreja desligadas da igreja. Vou dar um exemplo. Recentemente, o Senhor tinha me dito que eu vigiasse, porque Satanás queria tirar minha vida. Foi exatamente isso que o Senhor me falou quando eu estava orando no meu quarto. Meu servo vigia, porque o teu inimigo quer te matar. Ok, passou-se, não falei nada para minha esposa, não falei nada para os meus filhos. Naquela semana ela tem um sonho de uma pessoa, na verdade de duas pessoas que estavam numa casa. Eu estava também naquela casa e aquelas duas pessoas queriam matar a mãe. Então as duas pessoas eram irmãos, queriam matar a própria mãe e me incriminar, aproveitando o fato de que eu estava naquela casa. Naquela mesma semana ela sonhou isso, ok? No domingo seguinte, ao Senhor falar comigo e a ela ter o sonho, no domingo seguinte, uma pessoa chega aqui na igreja de manhã, os irmãos estão trabalhando, à tarde, os irmãos estão trabalhando, resolvendo as coisas da cantina, e aquela pessoa quer saber aonde ela poderia me encontrar para conversar comigo. Não é uma pessoa ligada à igreja, não tem nenhuma relação com a nossa igreja. E um membro da igreja que está aqui presente fazia sinal para outro membro, dizendo: não diga onde o pastor mora, não conta o endereço dele. Vem o culto à noite, quando se encerra o culto, essa mesma pessoa chega no final do culto para falar comigo. Quando eu olhei para ela, era uma pessoa do sexo masculino, do Espírito Santo. Lembra o que eu te falei. Eu olhei, chamei o irmão que estava aqui, quase toda a igreja já tinha ido embora. Eu disse: vamos conversar lá embaixo. Conversamos eu, esse irmão e essa tal pessoa, e a pessoa começou a contar a sua história. Estava vindo de uma determinada cidade, queria dinheiro para ir para uma tal cidade, e se no meio do caminho encontrasse as pessoas que mataram o homem que matou a mãe dele, ele ficaria muito feliz por poder matar essa pessoa. Ele falou aquilo, eu disse: olha o sonho aí. Eu seria cúmplice de uma coisa dessas. E a pessoa disse: olha, eu preciso de dinheiro para fazer essa viagem. Eu disse: não, isso não é função da igreja. O senhor está precisando de dinheiro, procure assistência social da prefeitura. Igreja não é para isso. Ele disse: não, prefeitura não ajuda ninguém. E começou a se exaltar, me chamando de mentiroso. Isso aconteceu aqui na pracinha. E disse: eu vou amanhã na prefeitura, se eles não me ajudarem, eu vou voltar aqui, vou procurar você. E me ameaçou. Estava passando o irmão policial, no exato momento eu disse: irmão fulano, chega aqui por favor. Explica para esse senhor qual é o papel da igreja, o que ele pode fazer para receber um auxílio financeiro, porque ele quer fazer uma viagem. Eu já expliquei para ele que isso não é papel da igreja, a igreja não é banco.
E aquele irmão policial disse: fulano, qual é o seu problema? O pastor já não lhe falou o que é para fazer? Senhor, por favor, siga o seu caminho. O mundo só quer usar a igreja. É Saul com Davi. O que você tem para me dar? Não tenho nenhuma aliança contigo. Não tenho nada a ver contigo. Mas você pode ter alguma coisa para mim, não pode? É o mundo. Aquele senhor foi embora, seguiu o caminho dele. Eu disse para aquele policial: olha, esta semana o Senhor me avisou. Ele disse: pastor, Deus lhe protege. Eu disse: amém. E eu vigio. Tem que estar atento. Saul, Davi e Jonatas. A igreja está no mundo, não pertence a ele. E melhor, não está sozinha. Há um Cristo protetor, e a Bíblia vai dizer no verso 3 exatamente isso para nós. Jonatas e Davi, diga comigo, Jonatas e Davi. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. De novo a Bíblia fala do amor de Jonatas, a figura do rei e a figura de Cristo aqui, do príncipe e a figura de Cristo. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Vamos falar juntos esses elementos? Vamos juntos? A capa, a armadura, espada, arco, cinto. Ou seja, toda a indumentária que marcaria Jonatas como um príncipe, ele entrega para Davi. Ele está dizendo: eu reconheço o chamado de Deus na tua vida, porque Jonatas já sabia, no seu espírito, que Davi seria rei. Jesus diz para nós: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu. Quem vencer se assentará comigo no meu trono. É Jonatas entregando para Davi toda a sua indumentária real. Tu és rei. Por vezes nós precisamos fazer um exercício, meus irmãos, que nada tem a ver com a exaltação do ego. Preste muita atenção nisso. Não há nenhuma relação disso com a exaltação do ego. Mas é o reconhecimento do nosso lugar. Normalmente, nós entendemos que oração é falar. Sim, oração contém esse elemento que é a fala, mas oração não é só falar. Muitas vezes nós pensamos que oração é ouvir. Sim, oração também é ouvir. Mas oração não é apenas ouvir. Orar é experimentar Deus. E a experimentação de Deus envolve ouvir, falar, ver, sentir. No caso da ceia do Senhor, envolve até o provar. Nós até experimentamos o sabor. Ou seja, Deus quer se revelar para nós de modo integral. Pastor, aonde o Senhor quer chegar com isso? Meus irmãos, quem aqui tem certeza que vai se assentar com Cristo no seu trono? Então nós precisamos ter isso como ensaio. A contemplação de Deus. Como assim, pastor? Aquele momento em que você, com seus joelhos dobrados, ou com seu rosto no pó,
a sós com o Senhor, na quietude com o Senhor, apenas contempla o Senhor exaltado. Apenas vê o Senhor exaltado. No Salmo 16, Davi vai dizer, e nós vamos a esse verso, coisa tremenda. O Senhor, verso 8, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor tenho sempre à minha presença. Algumas Bíblias dizem, o Senhor tenho sempre diante de mim. Mas há um momento em que nós precisamos parar para contemplá-lo e dizer, Senhor, estou diante de Ti. Há uma linda canção que foi traduzida para a língua portuguesa pelo Diante do Trono, traduzida, um pedacinho dela diz assim, vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Amém. Aquele momento em que você para e diz, nada direi, contemplo o Senhor. E contemplando o Senhor, aí eu entendo quem eu sou. Aí eu entendo que Ele me chamou para ser sua princesa, seu príncipe, seu colaborador. Amém? Eu imagino que Davi ficou maravilhado quando o príncipe entregou para ele sua indumentária de rei. Davi não tinha muito o que falar, ele era um plebeu, o menor na casa de seu pai. Ele era um pastor de ovelhas, ele não era príncipe. Jonatas entrega a espada, pegar a espada do príncipe, usa, segura. Ajusta o cinto, Davi. Quando Saul vai dizer, olha, se você matar 100 filisteus, eu entrego minha filha Merabe como tua esposa. E Davi diz, quem sou eu? E Davi não está com falsa modéstia. Os 3 capítulos vão apresentar para nós realmente um pastor de coração humilde. Davi é assim, ele é simples. Ele diz, eu? Mas Jonatas entrega o rei, é você. O exaltado será você. Quando meu pai morrer, eu sei, você vai assumir o trono. Depois Jonatas vai dizer isso com todas as palavras, com todas as letras. Eu sei, você vai assumir o trono. Despojou-se, diga comigo, Jonatas, despojou-se das vestes reais. Jonatas despojou-se das vestes reais e as entregou a Davi.
Saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. De modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Agora veja o que Deus faz com aqueles que ele unge. Temos aqui alguém que recebeu o chamado de Deus, que recebeu espada e cinto e arco e capa. Temos aqui alguém? Olha só. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. O detalhe é que essa cena, apesar de conhecermos a história e sabermos onde vai levar isso no coração de Saul, apesar de essa cena ser conhecida de nós, um detalhe importante é o seguinte: era comum esta prática na antiguidade. Saul terá uma reação estranha, porque a prática é comum, não era para ele ter a reação que teve. Ele vai ter uma reação estranha, nós vamos ver agora. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Não havia nada de especial, por incrível que pareça, tanto na cultura de Israel quanto dos povos vizinhos, de as pessoas darem maior valor a um grande feito novo, algo que está acontecendo e que é novo na história do povo. Não tem problema nenhum. Mesmo se a comparação recair sobre uma figura real, rei, nenhum problema. O que está sendo dito aqui no Cântico das Mulheres é: Deus está fazendo coisas cada vez maiores, só isso. Deus está nos agraciando, Deus está se revelando a nós. Ok, o povo está alegre, as mulheres estão felizes. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Saul já é um homem pequeno aqui. O texto vai dizer que daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Saul era um homem pequeno. A reação dele é ruim porque o coração dele já está em trevas. A reação dele deveria cantar, celebrar também, ok? Normal, sem problema. Mas ele não consegue se alegrar com o êxito de Davi, assim como, agora, nós mantemos os nossos olhos abertos, assim como não há prazer no mundo em ver o sucesso e o avanço da igreja. E nunca haverá. Quando isso acontecer, o mundo deixou de ser mundo, ele passou a ser igreja. O mundo não se alegra com os êxitos da igreja. E é muito falsa essa ideia de a igreja buscar a aprovação do mundo. Hoje há uma corrente muito forte aí. Muita gente dizendo isso, como o mundo vê a igreja. Ora, recentemente preguei sobre isso, mas é bom relembrar. Ora, o mundo vê a igreja como inimiga. Sempre viu e sempre verá. A verdadeira igreja é hostil ao mundo. O mundo a vê assim. Não é possível ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Amém? Isso é impossível. A Bíblia está repleta de textos falando isso. Não há como. Por que o mundo detesta a igreja? Detesta a igreja porque a igreja ama todos os valores que o mundo odeia. A verdadeira igreja. Saul agora é o homem com o coração invejoso, rancoroso, cheio de ódio. Por quem? Por Davi. Agora, o que Davi fez contra Saul? Nada. Davi apenas toca a harpa para que Saul fique bem, para que o espírito mal se vá.
Davi cuida de Saul. A igreja não odeia o mundo, a igreja quer que o mundo seja salvo. A igreja guerreia pela transformação do mundo, anuncia os valores do Evangelho, diz para o mundo: olha, há algo melhor que os valores que estão aí. Essa é a igreja de Cristo, amém? Essa é a igreja de Cristo. Ela confronta com amor, ela quer salvação, ela quer uma transformação, mas o mundo não. Glória a Deus. O mundo jamais conseguirá derrotar a igreja de Jesus Cristo. Nunca. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. E aqui um detalhe: se alguém disser, olha, Saul está endemoniado, não dá para afirmar isso, porque o ato dele é absolutamente consciente. Saul quer matar Davi. Uma pessoa endemoniada não tem domínio das suas ações. Ela está possuída por uma outra entidade. Saul não. Ele diz: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Agora, olha que interessante. Quem está tentando matar quem? Saul Mas olha o verso seguinte: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. O nosso papel é servir, é anunciar a palavra, é amar, é amar, é amar, é amar, é amar. Entretanto, quando o mundo mostrar oposição, e ele vai mostrar oposição. Essa semana eu estava vendo, não recomendo, só o fiz por causa do meu papel como pastor. Mas vendo a cerimônia de inauguração do túnel de Gotthard, na Suíça. Essa cerimônia aconteceu em 2016, é o maior túnel do mundo, com 57 quilômetros de extensão. Em alguns trechos até a 2 quilômetros de profundidade o túnel passando, para fomentar o comércio na Europa. E o ritual da inauguração do túnel é satânico do início ao fim. É uma grande festa pagã, com a presença de grandes autoridades de diversos países do mundo. Eu não vou mencionar de tão terrível que é aquilo, é um culto pagão. A inauguração do túnel de Gotthard foi, em 2016, um culto pagão, com tudo que a bruxaria gosta. E a cerimônia se encerra com uma grande celebração de muitas pessoas num frenesi incrível, porque finalmente a figura da igreja, e ela é simbolizada pelos apóstolos na encenação, no teatro da inauguração, a figura da igreja foi vencida. A porta do trem é o olho de Horus mesmo. Não está estilizado. Agora, as trevas agora estão escancaradas, né? Para todo mundo ver, não tem mais nada por debaixo dos panos. Agora é tudo escancarado. Eu estava olhando aquilo e dizendo: essa alegria, na verdade, é um grande medo. Os nossos dias são dias em que as trevas sabem que pouco tempo lhes resta, estão numa violenta campanha, porque sabem do poder daquele que está sentado sobre o trono. Sabem do poder daquele que está a favor da sua igreja, que a protege e que luta em favor da raça humana. Hoje as trevas estão dando seu último esperneio de medo,
Mas nós, como igreja, iremos avançar nesses territórios que o Senhor nos confiou. Assim como Davi, se tivermos que fugir de um golpe de lança, fugimos do outro. Mas no final da história, nós nos assentamos no trono e reinamos com Cristo. Não iremos recuar. Não recue. Não recue lá na faculdade, não recue lá no seu local de trabalho, não recue na sua casa, não recue aqui na igreja. Não recue. Não recue na célula, não olhe para trás, não recue, nós iremos avançar. Davi venceu a oposição de Saul, porque Jonatas era com ele. Se Jonatas é para nós a alegoria da pessoa de Cristo, e Cristo é conosco, também é verdade um outro elemento. Temos uns aos outros. Como Davi tinha Jonatas, você tem um irmão que está aí perto de você. Você tem. Eu vou finalizar. Diga comigo, Davi lograva bom êxito. Agora olha para o seu irmão e profetiza essas palavras, como sendo palavras do Senhor para nós agora, porque é isso que está acontecendo aqui. Diga comigo, bom êxito em todos os seus empreendimentos. Bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles.